Tá Ok. gravando, tá gravando. Então, boa manhã a todas, todos e todes. Esta live está sendo gravada e depois será disponibilizada no nosso canal do YouTube e da Biblioteca Virtual da Antroposofia do Leonardo. É uma alegria imensa estarmos juntos nesta manhã para celebrar o Pentecoste com o coração aberto. O movimento Pindorama, que faz parte da Sociedade Antroposófica no Brasil e da Seção de Ciências Sociais, procura compreender a cultura brasileira à luz da antroposofia e busca inserir elementos brasileiros na pedagogia, na agricultura, na medicina, na terapia e organização social antroposóficas. Há 40 anos, estudamos a alma brasileira, buscando compreender qual o papel dessa terra, desse povo, na grande narrativa da humanidade. O movimento Pindorama já participou de congressos nacionais e internacionais. Temos diversos artigos em nosso site, direcionado para o Brasil. Diversos livros editados podem ser encontrados na biblioteca da Associação Comunitária Monte Azul. Somos parte de um movimento que reconhece a importância da diversidade cultural, étnica e social que compõe a alma brasileira. Através do respeito e da valorização de cada indivíduo, estamos construindo uma comunidade baseada na inclusão, na igualdade e na justiça. Nossa jornada é guiada pelo espírito de união e pelo compromisso de promover um mundo onde cada pessoa possa florescer e alcançar seu potencial máximo. Através do autodesenvolvimento e da busca pela sabedoria, estamos construindo a construção de uma sociedade mais consciente, compassiva e equilibrada. Que este momento nos permita, juntos, abrir espaço interior para o inesperado, o que ainda não sabemos, mas que já pulsa como possibilidade viva. Nosso site www.pindorama.arte.br, Instagram, @Movimento Pindorama e o e-mail contato@pindorama.arte.br. Eu já coloquei no chat, viu? Convidamos a todos para nos fazerem uma visita e conhecer um pouco mais do movimento. Pentecoste é o momento em que o Espírito se faz presença entre nós. Mas não estamos falando aqui de religião, falamos do humano, desse Espírito que ascende no encontro verdadeiro, no escutar, no sentir com o outro. É esse Espírito que queremos despertar hoje, aqui no Brasil, neste chão que nos sustenta, onde pulsa uma sabedoria ancestral. Somos esse povo formado por encontros e desencontros, por escolhas e por violências. A mistura que carregamos no corpo não é apenas uma herança genética, é também um chamado à consciência. Sabemos que essa mistura nem sempre nasceu do amor. Foi também consequência da dor, da invasão, da escravidão e da perda de terras e línguas. Por isso, não romantizamos, falamos com respeito e com memória. Porque só onde há verdade, o Espírito pode soprar.
Pentecoste nos convida a nos tornarmos receptáculos vivos daquilo que é maior do que nós. É o sopro que nos chama à ação, com coragem, com verdade e com humanidade. Agora eu vou trazer para vocês a profecia Guarani. Essa profecia inspira o movimento Pindorama. E é com essa inspiração que nós vamos começar essa manhã. Depois de fundir-se o espaço e amanhecer um novo tempo, eu hei de fazer que circule a palavra alma novamente pelos ossos de quem se põe em pé. E que volte a encarnar-se as almas, disse o nosso Pai primeiro. Quando isso acontecer, Tupã renascerá no coração do estrangeiro. E os primeiros adornados novamente se erguerão na morada terrena por toda a sua extensão. Para quem ainda não me conhece, eu sou Zulaine Ana, eu sou coordenadora pedagógica da seção Abaporu Jovem do Movimento Pindorama e membro da Sociedade Antroposófica no Brasil. Venho, junto com vocês, construir essa conversa, que é, antes de tudo, um encontro de almas e consciências. O meu caminho aqui começou com o meu filho. Foi ele que me levou até a pedagogia. E foi por amor e escuta que encontrei o curso de Fundamentação em Pedagogia Waldorf, voltado para o segundo setênio. Ali compreendi que educar é mais do que ensinar, é compreender a alma em formação. E foi nesse percurso que encontrei o movimento Pindorama, que me ensinou algo ainda mais profundo. Que cada encontro é um alimento, que escutar é um ato espiritual. Que viver é também plantar esperança no coletivo. Que é possível, mesmo diante das dores do mundo, viver com alegria responsável e com beleza engajada. E como falar de Pentecoste sem olhar para o céu? Para os povos originários, o céu é uma morada de espíritos e ensinamentos. As constelações não são apenas pontos de luz distantes. São histórias vivas que orientam o corpo, o plantio, o tempo do mundo. Na tradição dos Tucano, do Rio Negro, por exemplo, o céu é como uma grande rede, onde as narrativas ancestrais estão desenhadas. A constelação da Ema, conhecida entre os Tupi-Guarani como Via Láctea, marca os ciclos do milho e da vida. A cobra grande, que serpenteia o céu e os rios, lembra que tudo é transformação. Pentecoste é também essa escuta entre o alto e o profundo, entre o humano e o cósmico. É lembrar que o céu também fala, e fala em muitas línguas. Tupã renascerá no coração do estrangeiro. Talvez sejamos nós, que começamos a lembrar que tudo tem alma, que o espírito se acende na partilha, na coragem da terra, no tambor, na dança, no silêncio.
Hoje vamos escutar outras fagulhas desse espírito. Cada fala será uma centelha que acende algo em nós. Convido agora meu grande amigo João para seguir com a fala. Bom dia, Zulaine, bom dia a todas as pessoas presentes. Uma grande honra poder participar desse encontro hoje. Uma alegria muito grande rever Marli, Ute, Chico, Elmo, os colegas do Movimento Pindorama, Léo e todo mundo que está aqui hoje. Eu sou parte de uma comunidade antroposófica aqui no município de Paraty, no estado do Rio de Janeiro, há 11 anos, a Escola Waldorf Quintal Mágico, e participei já de maneira bem ativa do movimento Pindorama. Hoje eu venho aqui falar como alguém de uma religião, de uma religiosidade chamada Umbanda, que dialoga, na nossa leitura, dialoga muitíssimo com a antroposofia. Então eu venho fazer uma fala hoje sobre espiritualidade e despertar da consciência, que transcende as religiões, como o Zulaine muito bem falou. Pentecostes significa o encontro do diverso, a união na diversidade, algo que é tão necessário para que a humanidade avance, tão difícil de ser construído, desde os nossos pequenos espaços de atuação até em nível nacional, tanta divergência que se produz entre as pessoas por conta de uma visão de mundo diferente, por conta do apego a uma característica de grupo ou uma característica individual da personalidade e que cria obstáculos tão grandes para que a gente possa construir coisas benéficas para o todo. E eu fico pensando como que, a partir do exemplo crístico, né, e da força de fato que Cristo legou para toda a humanidade, se a gente rememorar a ideia de Steiner, do Dr. Steiner, de que quando Cristo derrama seu sangue no Monte de Gólgota e aquela força se irradia por todo o planeta, impregnando o éter do planeta Terra, ali a gente tem o germe de um impulso de amor que se espalha por toda a humanidade. E esse impulso de amor, ele se traduz em muitas linguagens diferentes, em muitos idiomas diferentes, em muitas formas de ser e de estar no mundo diferentes. Oba! O de queijo, né? Assim como nas tradições cristãs explicitamente reivindicantes dessa denominação, o amor é central, é um lema muito importante. Em outras religiosidades ao redor do mundo, também esse amor, vamos chamar de amor crístico, ele também aparece em outras religiosidades do mundo, em outros povos do mundo. Se a gente parar para pensar numa perspectiva antropológica, né, eu falo como um cientista social, o amor não é uma invenção das tradições cristãs. O amor é algo inerente ao ser humano. É algo que está na chama, no espírito. Né? Os chineses nos dizem que o espírito reside aqui, é uma chama que está aqui no centro do peito. Né? E eu gosto sempre de trabalhar com essa perspectiva da diversidade de saberes, de epistemologias, de conhecimentos que enriquece a nossa leitura do mundo. O amor sendo um componente fundamental do espírito humano, sendo uma forma superior de realização do eu, da consciência.
Isso não é um privilégio do mundo europeu, isso está presente em toda a humanidade. E o evento crístico ajudou a despertar a consciência disso na humanidade, isso é inegável. Não obstante todas as contradições do processo de colonização, de expansão da cultura cristã pelo mundo, toda a violência inegável e inesquecível, não podemos deixar de rememorar. Mas isso se espalhou pelo mundo. E quando a gente vê, por exemplo, um símbolo como esse aqui, chama-se Ketelé, esse chapéu, é um gorro de origem muçulmana. Os muçulmanos chegaram em África antes dos europeus, vieram do Oriente para a África, e sua cultura tão forte se expandiu por aquela região. Hoje, esse gorro, o Ketelé, ele é muito utilizado em religiosidades como a Umbanda, o Candomblé, o Jaré, a Jurema, diferentes tradições da religiosidade popular do Brasil. Se a gente parar para olhar as origens, né, olha quantos idiomas, grupos, etnias se encontraram para produzir um pouco dessa riqueza que está aqui na minha cabeça, que está assentada com os dois pés bem firmados nessa terra, que é o Brasil. Pindorama, Pindorama, que não obstante toda a violência colonial, traz para o mundo um exemplo muito rico do que é o encontro do diverso e como isso pode produzir coisas maravilhosas, como isso produz sínteses extraordinárias, sínteses culturais, fruto da mistura de culturas, fruto do sincretismo cultural, não apenas religioso, mas da cultura em diferentes manifestações e expressões. Nosso povo traz essa chama do Pentecostes na sua fundação, não obstante a violência colonial. Um povo que permitiu o encontro de diferentes linguagens, de diferentes povos, de diferentes filosofias, e forja coisas novas a partir disso, coisas maravilhosas. E essa religiosidade, que eu particularmente sigo, a Umbanda, ela é uma tradução do que se deu nesse território, porque ela é a síntese desse encontro entre diferentes povos e etnias nesse país. E da mesma forma como na Umbanda nós trabalhamos pela inclusão do diverso, pelo respeito à diversidade, à diferença, à alteridade, né, que é respeitar o outro como ele é, da mesma maneira, a antroposofia me ensina isso. Tá? Quando leio Dr. Steiner, eu consigo ver essa filosofia presente. Nosso esforço a partir desse dia, penso eu, é refletir um pouco sobre como, quando, onde cada um de nós, individualmente e coletivamente, está disposto a ser permeado por essa força de Pentecostes, que é a força do diálogo, que é a força da união na diversidade, a força da comunidade. Essa palavra tão usada, mas tão pouco vivenciada. A comum unidade, a unidade por algo, por um propósito comum, que não significa suprimir a diferença. Significa, sim, a gente ter vínculos sociais que ajudem a gente a produzir benefícios para o todo, para a humanidade, para o planeta, a comunidade. Então, eu aposto muito na força que a antroposofia nos traz para a construção da comunidade. Nas escolas Waldorf isso é muito claro, muito presente. O movimento Pindorama, para mim, é a comunidade. Embora não esteja mais presente, é uma comunidade que me abraça, que me permeia e que eu sinto que faço parte, que contribuo, que dou a minha... Sou reconhecido, respeitado e dou a minha contribuição. Nesse sentido, e já caminhando para o encerramento da minha fala, eu queria chamar mais uma vez a gente para pensar, para refletir sobre como que nós podemos, nas nossas práticas cotidianas, viver esse espírito de Pentecostes de maneira mais plena, seja renunciando
a crítica ao outro que é diferente, à outra que é diferente, em prol da união por um bem maior, seja a gente respeitando o que o outro pensa e faz e não se colocando numa posição de superioridade. Não digo abrir mão da racionalidade, de forma alguma, mas a gente ter o respeito pelo que o outro pensa, sente e faz, né? Que muitas vezes a gente peca nisso. A gente acha que a nossa visão de mundo, a nossa forma de ser e de estar é superior. E aí, Pentecostes ensina para gente que não se produz união, não se difunde o espírito crístico com uma concepção evolucionista de que eu sou superior aos outros, com a ideia de que o outro precisa ser catequizado. Então, isso cada um de nós precisamos construir no nosso dia a dia e em nossas práticas. É isso, eu agradeço muito pela oportunidade. Sigo com vocês até o final, porque a nossa vivência de Pentecoste na escola foi cancelada em função da chuva. E obrigado pela oportunidade de diálogo. Obrigada, João. Muito bom vê-lo, ouvi-lo e vivenciar o calor das suas palavras. Obrigada pela presença dos amigos, Bia, Cláudia, Gisele lá de Brasília, grandes amigos, Edna, que está presente, Gilberto. Nossa, muito, muito bom ter vocês aqui. E eu vou trazer para vocês umas imagens para vivenciarmos esse Pentecostes na alma brasileira, né? O movimento Pindorama é Estudos da Alma Brasileira. E o que temos para hoje? Bom, além de todo esse céu maravilhoso que está que está sobre nossas cabeças, né? Antes que o céu caia sobre nossas cabeças, como já disse uma grande liderança indígena, né? Antes que a ema, o homem velho, nos caiam sobre nossas cabeças, vamos todos reverenciá-los, com todas as nossas diversidades. E eu vou trabalhar com vocês hoje, se alguém quiser anotar, ou depois eu posso apontar para vocês no chat. Vou trabalhar com o GA 236, que é a ideia de Pentecostes como base do sentimento para a compreensão do karma, Rudolf Steiner, né? Vou trabalhar com vocês a ideia de Pentecostes, que está disponível para vocês no nosso canal no YouTube, que traz a celebração da parceria do Movimento Pindorama com a Cátedra Agostinho da Silva. Lá nós temos um vídeo onde o fundamento espiritual da ideia de Pentecostes a partir do Divino Espírito Santo está bem desenvolvida por pessoas catedráticas, tanto de Portugal como do Brasil. Foi uma live muito interessante, se alguém quiser se aprofundar, está disponível no Movimento Pindorama. Também vou trabalhar com o texto do João Leal, professor antropólogo português, que traz uma ideia de Pentecostes bem original. Ele veio fazer um estudo aqui no Brasil, e eu vou trazer só um trechinho do que ele fala, e vou trazer uma pincelada, bem pincelada mesmo, de uma poetisa açoriana, Natália Correia, que traz uma ideia de Pentecoste pela visada feminina. É bem interessante ver o Pentecostes pelo lado feminino. E ela tem uns fundamentos bem interessantes. Também vou trabalhar com o texto do Noeli, é um brasileiro, catedrático também, pesquisador profundo da questão do Divino Espírito Santo, da questão de Pentecostes, a partir da sua origem, desde o ano 1000. Está disponível no YouTube, se alguém quiser, no YouTube não, na internet, se alguém quiser referência. Ele trabalha com a simbólica e a mística do Divino Espírito Santo, a partir da cultura de origem mesmo do ano 1000. Quem mais que eu vou falar com vocês aqui? Esses são
os pontos centrais. Depois, se alguém quiser. Então, vou começar com a base antroposófica, né? Steiner traz no seu GA 236 ah, três imagens. Eu vou pegar essas três imagens para trazer um impulso da nossa fala aqui. Eu quero marcar meu tempo, porque parece que é 10 minutos, 15, né? Então, são quase 10 e meia. Ele diz que no Natal, nós temos a imagem da estrela na Terra. Ele traz essa imagem. Na Páscoa, nós temos a imagem do Sol como referência para a nossa humanidade. E no final, ele traz Pentecostes para fechar Natal, Páscoa, como o Sol, a luz, melhor dizendo, a luz dentro de nós. E como é esse caminhar da consciência do céu, da terra como estrela, do sol na Páscoa como referência para nós, e depois nós sermos essa luz na terra. A consciência de nós sermos luz na terra, cada um tem a sua luz na terra, ele diz que é fundamental essa festa de Pentecostes na comunidade antroposófica principalmente. Porque cabe a nós termos essa luz, acordar sempre que somos todos luz, não só no movimento antroposófico, não é isso, no mundo, mas termos nós, como antropósofos, a consciência de que somos luz e a nossa luz não pode apagar a do outro, né? Como já foi dito aqui pelas palavras do João. Desse trechinho, eu quero passar para uma outra parte, um outro ponto. Como surgiu o movimento de festejar Pentecostes a partir do Divino Espírito Santo? Como foi isso? Nós temos como origem, né, histórica, que surgiu em Portugal, a partir da rainha Isabel, né? Ela, como foi criada por franciscanos, que tem a sua origem, a origem dessa religiosidade franciscana tem a sua origem lá no comecinho da ideia da fraternidade, da ideia da generosidade, da ideia de conviver com os diversos, conviver com os pobres, de servir ao outro. Ela foi educada com esse pensamento. Ela teve na sua educação desde a infância os franciscanos como orientadores da sua religiosidade. Quando ela se casa com o rei Dom Diniz, ela vai para Portugal e ela é da família de Aragão, da Espanha, foi criada com esse modo de pensar a vida, ela leva para Portugal e o seu marido, Dom Diniz, e ela começam a trazer a ideia de cuidar do outro. É a partir dela que se faz, junto com os franciscanos, que ela leva para a sua corte, né? A primeira imagem, a primeira organização, o cenário, o modo de festejar Pentecostes. É ela que vai fazer todo esse cenário. Então, a presença da criança, a presença do pobre, a presença do presidiário, a presença da pomba, todas essas imagens que compõem a ideia do Divino Espírito Santo, do Divino Espírito Santo, é feita a partir desse primeiro impulso em Portugal, com essa rainha. E nós temos aí a ideia da infância como o futuro, do presidiário como aquele que é tratado por uma questão de... Ele tem que ter justiça, né? Ele também partilha da festa. Do pobre que é servido pelos nobres, toda a nobreza nessa primeira festa, ela é feita uma mesa, essa mesa é posta e os nobres servem os pobres que se sentam e são servidos, né? Essas imagens vão compor aquilo que no futuro vai formar
a terceira época do divino, a terceira época do Divino Espírito Santo na Terra. A primeira teria sido a de Moisés, com a lei das tábuas, a segunda, a lei do Evangelho, do Filho, Pai, Filho, e agora a terceira, Espírito Santo, a era do Espírito Santo. O ponto que nós, no Movimento Pindorama, trazemos é como chega isso, como chega esse impulso para nós aqui na nova, das terras descobertas, né? Como chega do nosso lado, a América Portuguesa, como chegou aqui esse impulso, né? Junto com essa ideia da origem da festa de Pentecostes em Portugal, também temos a presença dos Cavaleiros do Templo. Junto com a ideia de Pentecostes, do Divino Espírito Santo, também está a formação dos Cavaleiros do Templo, como que eles eram formados a partir desse ideário. E tudo isso a gente encontra a partir do descobrimento do Brasil. A presença da primeira missa na história do Brasil, ela é feita por um frei, por um franciscano. Aquele mesmo, né, que vem daquela corrente, daquela ideia de Portugal, que eu falei anteriormente. E junto com ele, a presença de um templário, que era o Pedro Álvares, né, um representante templário, né? Então, nós fomos introduzidos nessa imagem que já foi trazida pela Zulaine, nessa imagem que o João também trouxe, nós fomos inseridos nesse contexto de sermos também aqui um cálice onde chegou esses impulsos para o futuro. Porque a ideia que os templários trouxeram na sua formação e que vai levar essa ideia para os impulsos das grandes navegações é a ideia de expandir a consciência da generosidade, da fraternidade, do bem-querer, do bem-viver. Claro, com todos os percalços que já foram colocados aqui. A Solane colocou, o João também, né? Tudo teve o seu lado negro da história, né? O seu lado perverso da história. Mas a ideia, o germe primordial é o bem-querer, é o bem-viver, viver bem, servir, ter dignidade, ter seu lugar social respeitado, né? Os pobres, os nobres, o presidiário ter as suas garantias, a presença da criança e, principalmente, um detalhe, né? A presença da pomba, aquela que vem trazendo aquela que traz sempre a lembrança de onde viemos. E esse detalhe do nosso descobrimento está ligado ao Pentecostes, a essa origem espiritual, foi uma coisa que me deixou muito, muito satisfeita nessa nova pesquisa que eu fiz para trazer aqui para vocês. Porque nas nossas conversas anteriores, que Pentecostes para nós, aqui na sociedade, a gente já está fazendo há algum tempo, por impulso da UTA, que trouxe essa ideia de festejar Pentecostes, nas nossas pesquisas anteriores, eu tinha chegado ao que o João Leal, aqui, esse antropólogo português, trouxe, que é a presença da festa do Divino Espírito Santo em terreiros de candomblé. Ele pesquisou, em Portugal, a festa do Divino Espírito Santo é importantíssima, né? Em Açores, principalmente, né? É uma festa muito, muito importante, e ele, como veio de lá, ele tinha todo esse conhecimento. Aqui no Brasil, ele pesquisou e viu que a festa do Divino Espírito Santo é muito, muito festejada. Mas, para surpresa dele, ele encontrou essa festa dentro de um terreiro de candomblé, né? E como foi isso para ele, né? Ele desenvolveu, essa tese dele está disponível para quem quiser ler, ele desenvolveu uma ideia que chama modos de articulação. Como o povo do santo, né, conversa com o povo
do Divino Espírito Santo. E uma frase, eu não vou entrar em detalhes, mas uma frase que eu gostei muito é, que ele coleta lá na sua pesquisa é, o divino é divino, o povo de Mina é o povo de Mina. O povo de Mina é o povo do terreiro de Candomblé que ele pesquisou lá no Maranhão. Então, ele percebeu que a festa era entre os membros, na comunidade, cada um festejava, mas ninguém perdia a sua identidade, aquilo que o João trouxe. Juntos, mas cada um com a sua identidade. Juntos na festa, juntos na alegria, mas sem perder, sem nenhum achar que é melhor ou é pior. Todos juntos festejando a alegria da festa do Divino Espírito Santo. E ele pergunta, mas o santo gosta disso, né? O antropólogo, o João, né? Ele pergunta. E a sacerdotisa, não é sacerdotisa, né, João? Tem outro nome, né? Me ajuda aí, João. Chama Yalorixá, não é isso? E a Lorixá. Isso. Responde: o divino é o divino, o povo de Mina é o povo de Mina. E o povo de Mina, né, os nossos orixás, gostam da festa. O importante é a festa, né? Então, vejam, a alegria de conviver mesmo na diferença. Isso para ele deixou muito satisfeito de saber que a ideia do Divino Espírito Santo é essa, de conviver, de ser, de estar em qualquer circunstância, mesmo que o outro seja diferente. A Natália Correia, ela vai trazer essa ideia de que o feminino, a presença do feminino em Pentecostes, ela traz a partir da origem do nome Pentecostes. Ela diz que, em hebraico, dos povos da língua semita, ou em aramaico, né, a, a, a etimologia dessa palavra é feminina. E ela traz essa ideia a partir dessa pesquisa da origem da palavra, também somada com a presença daquela rainha que começou o impulso lá em Portugal. Ela como feminino, elemento feminino. E a partir daí ela desenvolve todo um modo de pensar o feminino dentro do Pentecostes. O trabalho dela foi muito perseguido. Enfim, tem uma série de histórias que um dia a gente pode conversar, mas a ideia de que a presença do feminino nessa questão de levar o melhor, levar a convivência, levar a generosidade, levar a compreensão, levar o bem-querer, está presente em Pentecostes. E, e eu encerro com a última frase do nosso poema em Pentecostes, né? Que foi aberto aqui hoje com a poesia da profecia Guarani. Ele diz assim: e os primeiros adornados novamente se erguerão por toda a extensão da nossa morada terrena. Né? Quem são esses adornados? Voltando lá para o GA 236, Steiner diz que aquela estrela que era a Terra, depois aquele sol que veio com a Páscoa, e agora com Pentecostes, é essa luz interior, né? É esse modo de trazer para o nosso coração a luz que passa pelo nosso pensar e vai para o mundo, essa luz, né? É em analogia com esse poema que nós temos na nossa profecia Guarani, né? É o adorno da nossa cabeça, aquilo que transcende, que traz o calor da nossa presença para o outro, fazendo com que estejamos todos unidos em Pentecostes a partir da nossa ação, do nosso querer do coração, aberto para o calor e o bem viver. Era isso que eu tinha para trazer para vocês, que me deram 10 minutos para falar, então acho que eu consegui. Quase, passei 2. Beijo. Uta, é você agora.
Ute, precisa abrir o seu microfone, por favor. Ótimo. Então, eu achei muito bom a Marli falar o que o João falou, o que a Zulene falou. E aí eu fiquei muda, porque tem muitas perguntas e cada assunto acho que poderia desenvolver muito mais ainda, né? Muito mais, né? E eu preciso confessar que, para mim, não só agora nesse momento, né, que estou cheio dessas 3 falas, mas também já antes, para preparar, não foi fácil, eu pelejei muito. E porque eu vou passar para vocês uma reflexão. Então, uma reflexão que não está madura dentro de mim. E graças a Deus, a Zulene falou que não precisa ser tudo já trabalhado, já, né, que tem o inesperado, aquilo que não está pronto. E aquela reflexão minha, ela não está pronta. Mas aqui na Monte Azul, a gente festeja também Pentecostes. E dentro desse festejo, também com os jovens. Então, como festejar Pentecostes com jovens? Que não tem como falar do Espírito Santo, tudo isso acho que não interessa. Mas tem uma música do Raul Seixas, onde fala dessa batalha interna, como chegar naquilo que vive dentro de mim e tem uma certa verdade. E aí tem algo que os jovens gostaram muito, que falou assim, tente de novo, tente de novo. É isso que estou fazendo. Eu vou tentar transmitir um pouco isso que ficou na minha cabeça, mas não está muito claro, não. Tá? Talvez, se o Leonardo vai colocar o PowerPoint, fica um pouco mais ordenado a minha fala, mas a princípio é isso. Como aquela festa de Pentecostes da antroposofia se junta com aquilo que é o Brasil, o chão brasileiro, as vivências que nós temos da diversidade, como já foi falado, e também do sofrimento, das dores, como isso se junta dentro da alma individual de uma pessoa, né? Cada um do seu jeito. Né? Porque se eu penso em Pentecostes, eu penso em várias palavras-chave. Uma é essa força individual que se manifestou naquela época histórica, mas não só. Essa é a pergunta. Essa força individual, força do indivíduo na comunidade, numa comunidade diversa, como já foi mesmo naquele Pentecostes histórico, como que isso vive agora na minha alma, como isso vive no movimento antroposófico, como isso vive no mundo, né? Mas já que nós somos ligados à antroposofia, como isso vive, pode viver mais conscientemente dentro desse movimento antroposófico. E como a Marli também já falou, essa festa de Pentecostes não foi dentro da tradição da sociedade antroposófica, mas o Pindorama, então, instalou isso e agora ficou normal, é isso, tem essa festa. Então, como que junta tudo isso? Isso foi a minha pergunta, e como já falei, não tenho resposta, mas eu queria incentivar essa reflexão. Uti, eu vou pedir só para a Cláudia liberar as imagens para eu poder compartilhar Tá aqui, Cláudia. tá bom. Leonardo, essa versão não tem co-host, então eu vou passar o host para você fazer isso, tá bom? Tá bom. Só um minutinho. Sim, mas se a gente pensa, por exemplo, né, que a Pentecostes tem a ver com a comunidade, mas tem a ver com o indivíduo também. Então, é esse que é o ponto que, para mim, sempre é importante. É uma comunidade, sim, tem muitas comunidades no mundo, né? Mas tem comunidades onde que o individual não está é subordinado à comunidade. E em Pentecostes, eu acho que não. O indivíduo, a força individual de cada ser humano, ela não é subordinada à comunidade, ela é junto à comunidade, né?
ela nutre a comunidade, e a comunidade nutre essa força individual em cada um. Esse, para mim, sempre é o ponto central, né? E se eu penso, por exemplo, agora, pode passar. Se eu penso, por exemplo, na mitologia guarani, na criação do mundo, para mim ficou algo assim importante. Foi criado o mineral, as plantas, o animal, mas depois o ser humano. E aí o ser humano, na criação, ele entra numa gruta, e aí tem os cristais. Esses cristais são colocados no ser humano. Me parece que esses cristais é justamente essa semente da força do eu. E aí, algo bem importante, essa fala. Preste atenção naquilo que você fala. Então, a força da palavra criadora. Essa palavra criadora, a partir da força do eu, ela vai criar. Então, me parece que dentro dessa mitologia tem essa força do eu, que nós, lógico, todo dia a gente tem que ativar ela. Ela está lá sempre como semente e todo dia a gente tem que regar essa semente. E aí, então, essa força individual, pentecostal, a gente pode falar também assim, essa força individual, ela cria comunidades que são diversas. Então, para mim, acho que pode tirar tira esse PowerPoint, porque agora já foi diferente. Né? Essa força individual, ela cria comunidades da diversidade, e tem algo importante no Pentecostes. Essa comunidade, ela não é fechada. Essa comunidade não é, agora tem lá os discípulos, e aí aquela comunidade é fechada, eles vão se cada vez mais autoconhecimento, meditação e não sei o quê. Tipo, não é uma comunidade dos essênios, porque quando Jesus fez sua caminhada de chegar até o batismo, também ele tinha que se trabalhar, ele tinha que caminhar para ver o diferente naquela época, antes do batismo. E entre muitas coisas que ele viu também os essênios. Tipo, eu me imagino como se fosse o mosteiro dos essênios. E os essênios eram muito conhecidos como uma força meditativa espiritual muito grande. Então, mas era uma comunidade fechada em si, meditando. E aí, Jesus, que ainda não era Cristo, Jesus viu algo que para mim é muito importante. Ele viu no portão desse mosteiro, chama isso de mosteiro, não sei como pode chamar, né? No portão, viu as duas figuras, Lucifer e Arimã. E dentro da alma de Jesus surgiu essa pergunta: onde estão indo, fugindo esses dois seres espirituais, o Lucifer e o Arimã? Então, a resposta, a percepção de Jesus era: eles estão indo lá onde transforma pedra em pão, lá onde tem as pessoas que trabalham, que vivem no mundo e que, por assim dizer, produzem a base material para que os essênios possam meditar. E essa separação, né, entre alguém que medita e alguém que trabalha, esse tem a ver, do meu ponto de vista, com o impulso crístico. Então, não pode ter separação entre a reflexão meditativa, contemplação, vida religiosa, e o mundo de trabalho. É junto. Isso eu acho que é o impulso novo do cristianismo, que vive no ser humano individual, mas nunca se realiza
sem a ajuda da comunidade. Não tem como, né? Se juntando com esses indivíduos, a gente consegue caminhar nessa direção desse impulso crístico. E aí, o que aconteceu? Então, não foi não foi a intenção de fazer uma comunidade fechada, mas foi tipo uma ordem espiritual, não sei se fala ordem, né? Mas uma intenção, caminham. Vocês têm que caminhar para os 4 cantos do mundo. Isso realmente aconteceu como impulso crístico, não só como religião institucionalizada. Então, isso foi mais visível, talvez, a partir do impulso de Mani, que trouxe esse impulso crístico das comunidades crísticas maniqueus até o Japão, né? Até a África do Norte, mas inconscientemente, eu acho que vive justamente isso que o João falou, vive no etérico da Terra, né? Esse impulso. Só que é um impulso que precisa colocar a luz, né? Precisa ser uma conscientização desse impulso. E aí eu penso que talvez, né, aí que eu não sei muito bem, mas eu fiquei pensando, né, como esse impulso também vive aqui nos povos originários, foi talvez conscientizado mais a partir desse impulso crístico que também veio a partir dos templários, aquilo que a Mari falou, e depois foi também, já antes, né, antes de 1500, tinha esses Peabiru, esses caminhos que juntavam o Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico, e onde também criou espaços de comunhão não só para trocar mercadoria, mas fazer a troca de tudo. Troca de músicas, troca de ritos, rituais, troca daquela história, da mitologia, das lendas, né? Toda essa troca também material e espiritual, que criou isso, né? Nesses territórios todos entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Peabiru, caminhando. E só porque já passou quase meus 10 minutos, só um gancho agora, com a antroposofia. Se a nossa atuação dentro da sociedade antroposófica e do movimento antroposófico é muito maior do que a sociedade antroposófica. Se esse impulso pentecostal, aquele impulso verdadeiro pentecostal, vive mais conscientemente e mais atuante, né, dentro do movimento antroposófico, essa antroposofia, esse impulso da ciência espiritual, tanto do pensar como do encontro, como também do atuar, ele pode se espalhar cada vez mais. Então, tem algo lá que vou rapidamente falar, que a gente fez a partir da Sociedade Antroposófica, foi antes da pandemia, 2019, que a gente chamou Caminhação. E a ideia justamente dessa caminhação era essa, de caminhar lá onde tem as pessoas, e não esperar só que essas pessoas venham para a antroposofia. Caminhar lá onde tem as pessoas e fazer um encontro entre essa essência da antroposofia com aquilo que vive no local, por exemplo, com a cultura, por exemplo, lá no Nordeste, com a religiosidade também diferente. E, a partir desse encontro, criar algo humano. Inclusive, não só com a cultura mais antiga, mas também com aquilo que vive na alma dos jovens, por exemplo, do hip-hop. Como que aquilo que a antroposofia tem a doar e aquilo que a gente vivencia a partir dos jovens que são ligados a essa cultura hip-hop, o que a gente pode aprender daquilo lá? Então, resumindo, para mim, Pentecoste é isso. A força individual aberta, o eu individual e o eu do outro, né? Isso dentro de uma comunidade caminhante,
né? Caminhar para onde que tem a dor do mundo, onde tem não é só a dor, mas as perguntas grandes, né, que vivem na alma das pessoas, e contribuir isso, e não só contribuir, nós vamos contribuir, mas a gente aprender a partir daqueles encontros. Me parece que, para mim, por enquanto, pelo menos, eu cheguei um pouco nessa reflexão. Uma reflexão, ação, né? Ativa. Eu tento fazer isso. Quando eu falei bem no comecinho, né, que a gente tenta fazer Pentecostes com jovens, então a gente tem que achar um jeito, né, uma porta de entrada para os jovens poder refletir em cima daquilo que é o espírito de Pentecostes. Não precisa nem falar a palavra, porque tem que ir achar uma maneira, uma fantasia moral, uma técnica moral para chegar nessas almas, né? Então, obrigada. É isso que eu queria falar, por enquanto. Agora tem uma continuação. João, seu microfone está fechado. Bem, É o agora Chico. vai ser comigo aqui. Tudo bem. Pego aqui. Vamos seguir. Bom, eu acho que vou trazer um pouquinho um depoimento biográfico, né? De como é que a gente se conectou com o movimento Pindorama, com a antroposofia. E o que isso faz sentido especificamente para mim, né? E que eu imagino que isso também seja um caminho de Pentecostes para o momento que a gente vive na alma brasileira, né? Eu falo aqui do Sudoeste Paulista, né? Sou agrônomo, eu me formei em Botucatu. Trabalho aqui com as comunidades dos assentamentos, agricultura familiar, pessoal dos quilombos também, alguma comunidade indígena, né? Então isso foi um privilégio que isso me ajudou a fazer se despertar um pouco da consciência, né? E também o fato de eu ter nascido no sertão piauiense, né? Nasci no meio da comunidade quilombola, depois migrei para São Paulo e fui fazer agronomia em Botucatu. Lá em Botucatu tive contato com a antroposofia, né? E aí na antroposofia segui todos os passos aí, né? Me tornei membro da sociedade, faço parte da seção de ciências sociais e também me vinculei mais especialmente à pedagogia social dentro do movimento antroposófico. Então hoje, inclusive, sou diretor da Associação de Pedagogia Social, né? E aí, todo esse processo, toda essa trajetória, acho que eu, ao ter nascido no sertão piauiense, no meio da comunidade quilombola, né, para mim não tinha sentido, mas hoje faz todo sentido, né, porque isso ajudou a despertar, né, esse olhar para a diversidade do que é o povo brasileiro, da alma brasileira. E aí comecei a olhar para mim, né, você vê o tipo, né, quer dizer, o que tem a ver com, né, nascer no meio né, de comunidade quilombola, né, um branco no meio da comunidade negra que estava lá, então isso me despertou uma certa curiosidade, vim carregando, né? E depois fui descobrir que eu tinha essa busca, essa pesquisa, né, de ancestralidade portuguesa, né? E aí fui ver toda essa questão, né, Portugal que vem, fui ver esse encontro que a Marli falou do Agostinho Silva, foi me trazendo respostas para aquelas perguntas que eu ficava questionando, falando, nossa, realmente, né, a gente está aqui, eu estou ligado ao colonizador, né, eu me vi com toda uma carga nas minhas costas, né, que trajetória, que ancestralidade que eu carrego, e essa cultura do colonizador, né, e quanto que isso causou dor, causou sofrimento para todas as populações que a gente começou a encontrar, né, com a comunidade negra, com a comunidade indígena, que são os povos originários, né, e o que que eu posso fazer, né? E aí me tocou essa questão, porque assim, eu não sou mais português, eu nasci aqui no Brasil, mas eu também não posso negar que eu carrego, né, toda essa carga, né, cultural do colonizador, né? E despertei minha consciência que essa cultura colonizadora, ela moldou e vem moldando um modo de vida, né, do povo brasileiro, né? Então, o que que eu posso fazer? O que que a gente pode contribuir? Como é que pode abrir? E aí o movimento Pindorama foi justamente onde que me abrigou, falou, opa, aqui é o povo que está começando a falar a minha língua, aqui está começando a abrir espaço para esses povos que estavam invisíveis, né? Estavam sem espaço de fala, né? Para que realmente, né, conseguisse ser percebido, trazer toda a cultura, toda a sua vivência, né? Como é que a gente pode construir isso? Então, acho que esse espaço
aqui no Movimento Pindorama, né, todas essas questões, esses conhecimentos que são trazidos, as contribuições culturais que são trazidas pelas outras populações, outras etnias, né? Especificamente, a gente fala na população dos povos originários, mas tem vários povos originários, tem uma diversidade. Se a gente fala da comunidade africana também, tem, né, não é só o africano em si, tem uma diversidade de cultura, né? Então, seria justamente esse olhar, né, para a diversidade, né? E aí eu acho que a gente está no momento da alma brasileira, do momento brasileiro, assim, um conflito entre esses modo de vida colono, né, de colonizador, né, que praticamente é hegemonizador, né, que deu a direção para como que a gente vive, como que a gente se alimenta, como que a gente come, o que que a gente tem que fazer, como é que se comporta a sociedade, né, que prevalece, mas esse modo de vida, no meu entendimento, ele se descolou da natureza, né, ele se descolou né, do natural, então é como se fosse um objeto. E aí esse eu, né, que a Oti falou, né, ele começa a ter essa tão forte que ele começa a olhar essas coisas como objeto, como outras coisas, como se não fosse parte da gente, né? E aí também vem esse despertar da consciência, né, que a antroposofia proporciona, de você olhar para esse humano, que eu também sou natureza, né? E como é que a gente dá essa volta agora? Como é que a gente reconstrói esse modo? Como é que a gente se reconecta com a natureza novamente? Né? Com modo de vida, com modo de produção, com modo de. E como é que a gente faz isso também do ponto de vista cultural? Como é que a gente se incorpora com todas essas outras culturas e molda isso e moga sem abrir mão, né? Não tenho como dizer que eu tenho minha ancestralidade portuguesa e vou dizer que eu não, né? Não sou português, mas também não posso negar a minha trajetória, a minha ancestralidade, né? Esse eu, como a Marli comentou, né? Mesmo sendo povo de Minas, né? Que é o povo africano, ele é o povo de Minas, mas eles celebram e festejam uma festa, né? Do Pentecostes. Então, acho que isso é um pouco do desafio que a gente tem no momento que a gente está vivendo na alma brasileira. E aqui no Movimento Pindorama a gente encontrou isso. E acho que a antroposofia também é o caminho, né? Que indica como que a gente deve fazer essa reconexão com a natureza, como que a gente deve se reconectar com a cultura, né? E que cultura nova, né? E aí vem a pergunta justamente, né? Qual é o papel do povo brasileiro, da alma brasileira como contribuição para a humanidade? Então é aqui que eu me encontrei, nesse espaço de pesquisa, perguntas que ainda a gente não tem resposta, mas como a Audi falou, né? Não tem um claro ainda, mas a gente está caminhando, né? E acho que o sentido de caminhar é nessa direção, né? Como que a gente faz esse caminho de encontro ao bem viver, né, que seria esse novo modo de reconexão com a natureza, né? Bom, eu acho que aí, para para não ficar muito tempo e a gente ouvir mais pessoas, eu penso assim que esse caminho é o caminho pentecóstico, é o caminho que vai despertar a nossa consciência, que vai acordar o nosso coração e que vai nos orientar para uma prática libertadora. Acho que é isso. Agradeço a oportunidade e passo aí a palavra para o Léo. Obrigado. Obrigado, Chico. Eu quero primeiro agradecer rapidamente. Vocês estão me ouvindo? Tá. Eu quero agradecer, então, primeiro o convite, né, a participação, né, o acolhimento, né, porque é um reflexo, né, do Pindorama e é um reflexo do Pentecostes. Eu, sempre que eu participo, eu sempre gosto de trazer, essencialmente, a fundamentação antroposófica para os temas, né, que a gente está lidando, né? E, obviamente, agora a gente está falando de Pentecostes e a gente vê vários pontos surgiram aqui, né, nas palavras das pessoas, né, e foi, assim, pessoalmente eu achei muito, muito, muito bom, porque quando a gente fala de Pentecostes, da perspectiva antroposófica, assim, como fundamento, quem é esse espírito que baixou nos apóstolos depois da ascensão, né? Que festa é essa que o Steiner fala, que chama festa móvel? E por que ela é uma festa móvel diferente do Natal, que é uma festa fixa? O que tem por trás disso tudo, né? Então, uma coisa interessante para a gente colocar aqui, que a gente falou tanto dessa diversidade
do indivíduo, dessa liberdade do indivíduo de se integrar à comunidade, né? E o que seria isso? O ser humano, antroposoficamente, né? Eu estou falando aqui fundamentalmente a partir da perspectiva do Steiner, tá? Ele tem uma constituição espiritual que ele é dividida em 3 elementos superiores, né? Que é a identidade espiritual, o espírito vital e o homem-espírito. A Marli, ela falou um trechinho ali que vai totalmente ao encontro sobre a estrela, o sol e quando nasce no coração individual. A estrela, ela na antroposofia, ela é o símbolo, ela fica no alto da árvore de Natal e ela simboliza a direção para onde nós temos que caminhar. Ela é a nossa direção. E ela é uma estrela que fica no pináculo da árvore de Natal. É um símbolo da árvore de Natal. E ela simboliza o Pai. Nós temos que caminhar para o Pai. E esse elemento, ele vive no íntimo mais inconsciente do ser humano individual. Esse elemento, ele é chamado de Atma ou homem-espírito. Esse elemento que a Marli citou, que quem traz ele para o âmbito mais abaixo é Jeová, inicialmente. E ele vive em todos os seres, porque o ser humano espiritualmente, a configuração humana superior, ela é homem-espírito no nível mais elevado. Depois, ela é espírito vital ou Budi, que é o próprio símbolo do Cristo, onde todos nos encontramos. E esse onde todos nos encontramos é o espírito crístico, realmente, é o símbolo de Pentecostes. E quando ele surge no elemento individual, é o elemento manásico do ser humano, que chama identidade espiritual. Esse elemento, identidade espiritual, ele, da forma mais simplória, falando, que o Steiner traz, ele é a própria individualidade do ser humano. E a gente tem que ter uma diferença entre a individualidade e a personalidade. Nós estamos personalidades, mas por trás dessa personalidade vive um elemento espiritual muito antigo, que é a identidade espiritual, que está sendo construída na Terra desde a Lemúria, quando incorporou pela primeira vez no elemento individual, num homem animal, um ser que pôde receber esse elemento superior. Esse elemento, ele vem, encarna num povo, encarna em outro povo, encarna em uma época, encarna em outra época, encarna como homem, encarna como mulher, e ele vem encarnando e se desenvolvendo. Este elemento, ele é chamado de Espírito Santo. Este é o Espírito Santo. Ele não tem pátria, ele não tem povo, ele não tem gênero, ele não tem raça. Ele é filho de todas as raças, de todos os povos. Esse ser é o Espírito Santo. Esse ser que foi reconhecido pelos apóstolos, porque depois da ascensão, Cristo permeou todo o campo etérico planetário e está disponível para o ser humano alcançar essa concepção. Agora, pensando, se a gente fizer um pouco uma reflexão em cima disso, esse ser, ele é filho dos povos, das raças, do gênero, das épocas, mas ele é uma construção única. Nenhum espírito, nenhuma individualidade presente aqui teve o mesmo caminho. Cada um fez seu próprio caminho de forma singular através dos seus ciclos de encarnações. E isso é a consciência desse ser que chama Espírito Santo. Ele é a consciência do Manas, ou da identidade espiritual. O nome que o Steiner dá para o Manas é conhecido pelas muitas escolas esotéricas, né? A teosofia chama de Manas, né? A Rosa Cruz, mas na antroposofia o Steiner dá o nome de identidade espiritual, porque é a sua própria identidade, é a individualidade, o Espírito Santo. E ele nasce
através de um processo que a gente faz no corpo astral, né? Que é a purificação do corpo astral. O corpo astral, quando ele é purificado dos elementos inferiores, ele ascende a pureza, e quando ele alcança isso, surge tem um nome na antroposofia também, que o Steiner dá, que chama Virgem Sofia, que é o símbolo da Virgem Maria. Quem dá a luz a Jesus é a Virgem Maria, mas o símbolo oculto é a própria Virgem Sofia, que dá a luz ao Cristo. O Cristo pode nascer do elemento virginal astral, porque esse elemento virginal ele se abre e ele pode receber a identidade espiritual dentro de si. E essa é a língua de fogo do próprio espírito, que incorpora-se no elemento astral. E nesse processo você acessa o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o elemento individual, da individualidade. E quando ela se incorpora, ela faz o reconhecimento de que ela é filha da humanidade, de todas as experiências da humanidade. Quando ela faz esse reconhecimento, ela reconhece o Cristo. Por isso que tem esse símbolo da língua de fogo e eles falando em línguas do mesmo ser que os inspirou a ser o que eles são. Porque os seres, esse Espírito Santo, essa individualidade, ela é filha da terceira hierarquia, dos anjos, arcanjos e arqueus. Esses seres doam, eles se desenvolvem, eles evoluem através do próprio ser humano, a terceira hierarquia. A terceira hierarquia, ela preenche o mundo com o espírito. Então, essa terceira hierarquia é como se ela doasse a sua própria individualidade para nossas próprias experiências pessoais. E com o caminhar, através da condução daquela estrela inicial que a Marli citou, né, que é o próprio Jeová. Quem é Jeová? Jeová é o espírito crístico antes do mistério do Gólgota. Ele é um dos 7 Elohims, né? Mas ele é o reflexo da consciência crística no movimento descendente do espírito até a matéria. O que é esse movimento descendente? Ele se tornar uma individualidade, ter consciência do eu sou. Por isso Moisés vai até, né, quando ele encontra a divindade, ele ouve, né, eu sou, o eu sou me enviou a vós, para o reconhecimento deste elemento, que é o próprio elemento individual. E nesse reconhecimento do elemento individual é o nascimento do Cristo. Porque quando a gente tem consciência do elemento individual, que é o próprio Espírito Santo, que está sendo construído desde a Lemúria, eu integro a Virgem Sofia ali, o elemento da individualidade. E aí nasce quem? O Cristo nesse momento. E aí o Cristo nasce no coração individual. Por isso que o Steiner fala, Pentecostes é uma festa do futuro. E ela é uma festa móvel. Por que móvel? Porque cada um tem seu tempo. A cada um vai ascender, e quando ele ascender, o nascimento do Espírito Santo acontece a seu tempo, em cada individualidade. E quando isso acontece, toma-se essa consciência crística do somos todos um, que não tem pátria, que não tem raça, que não tem nenhum aspecto divisível, porque ele está na segunda hierarquia, essa consciência. Quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente ascende da primeira hierarquia, da terceira hierarquia, desculpa, que são os anjos, arcanjos e arqueus, e nós ascendemos à segunda hierarquia, que se relaciona diretamente ao espírito vital, que é o segundo elemento constituinte do ser humano superior. Então, esse aspecto ele é muito interessante, porque nós temos que valorizar agora o elemento individualizado do ser humano, e em liberdade a gente alcança esse espírito de comunidade, como a UT trouxe, né? Exatamente como a UT trouxe. O elemento individual, em liberdade, ele se integra, porque antes tem aquelas comunidades, né? E quem está lá do lado da porta, quando a UT comentou, né? Quem está do lado de fora lá é Lúcifer e Ahriman. Lúcifer é que traria esse sentimento de alienação e separação de toda a humanidade.
E Ahriman é a própria prisão desse sentimento de isolamento do que é o todo. E a gente tem que trazer essa libertação ao integrar toda a comunidade humana, porque a consciência crística, ela é humana. Quando Cristo morreu no Gólgota, o corpo etérico dele se dissolve em todo o corpo etérico planetário e ele está vivo em todos os corações de todos os seres, todos. E tem um ponto interessante que a gente tem que olhar, eu estou falando isso por um ponto muito importante aqui, que a gente tem que ter consciência que não tem nada alienado disso. Nada. Nenhum povo, nenhuma raça, nenhum indivíduo alienado desse princípio. Todos os seres têm que ser integrados ao nosso coração. Todos. Mesmo aqueles que aparentemente estão perdidos. Estão agindo que a gente pensa assim, meu Deus, não tem como abarcar esse ser no nosso coração porque ele está fazendo mal, que ele está fazendo aquilo ou está fazendo isso. Na verdade, a gente tem que abarcar, não tem outro caminho. A gente, às vezes, pode olhar a pessoa agindo mal, um povo agindo mal, né? A gente está vendo lá o que está acontecendo em Gaza, e a gente fica assim, nossa, como o arcanjo daquela... Qual é a situação dos arcanjos nessa situação, né? O arcanjo de Israel com relação ao arcanjo de Gaza, e muitas vezes a gente julga pelo pensamento materialista, e o Steiner fala uma coisa bem interessante sobre isso. Eu vou fazer uma analogia com esse pensamento, porque ele tem uma relação bem importante para a nossa compreensão hoje, com o desenvolvimento do pensamento racista. O Steiner, ele fala uma coisa bem interessante. Uma das tarefas, essa relação do desenvolvimento das raças, ela tem um reflexo dos espíritos do movimento, que chamam dinamis, que eles são seres da segunda hierarquia, tá? Eles são dinamis caídos que ficam na esfera do Sol, e o impulso retrógrado deles gerou a divisão entre os seres humanos e gerou as raças, né? Tem um propósito, obviamente, para isso acontecer. Mas são impulsos de seres inferiores. E eles têm uma relação direta, atuam direto com as 4 almas grupos da humanidade, né? Que é o boi, o leão, a águia e o próprio homem, tá? E eles se relacionam diretamente com os corpos, tá? E na antroposofia, né, fala-se que o boi é o índio vermelho, é o povo vermelho. O leão é o povo negro. A águia, o malaio. E o homem seria o oriental, o povo amarelo. E surgindo num momento, a gente tem o Cáucaso, que é quem tem a tarefa de fazer a integração de humanas. E aí surgem muitas colocações de racismo e etc. Mas vamos fazer um pensamento aqui em cima do que o Steiner traz sobre essa questão do Cáucaso. No Cáucaso, imagine, a gente fica a gente ouve muito essas críticas sobre essa relação dos povos, e surge essa questão em vários núcleos, eu já vi falando sobre o racismo. Imagine o Steiner falar assim, em tal povo vive o germe da raça maligna. Vocês sabem quem é a raça maligna? A raça maligna é o reino humano que ele é o subdesenvolvimento do reino humano atual. Ou seja, aqueles que não alcançarem Cristo caem para um reino inferior no futuro Júpiter, que é a próxima encarnação planetária. E esses seres, eles são o germe, eles estão no germe da raça caucasiana, que é a raça branca, digamos, né? Por quê? Porque quando o ser humano integra humanas, ele integra o caminho de
toda a humanidade em si, em todo o período de tempo. Essa é a tarefa manásica do ser humano, que é, humanas é o Espírito Santo, gente, lembra? Esse é o símbolo de Pentecostes. É a integração deste elemento. Quem não é capaz de integrar a toda a humanidade em todo o período de tempo, cai. E como o desafio atual é esse relacionado à integração da alma da consciência, a alma da consciência é onde vive o elemento manásico. Ele precisa fazer essa integração, senão ele cai. Espera aí, eu vou responder aqui a Uti. Fala, Uti. Não, eu só queria falar que a gente só tem mais 3 minutos para também pensar que talvez alguém tenha uma pergunta. Eu acho que tudo que você está falando é muito interessante e tem a ver com o assunto. Só que, como cada um falou pouco, né? Cada assunto das pessoas que falaram, dá para estender muito, né? E eu acho que agora a gente tem que dar um fecho para poder dar voz ainda 3 minutos Tá bom, vou para fechar quem aqui está então. assistindo. Desculpa, tá? Com relação a esse impulso, o que acontece? O ser humano, na época atual, que chama quinta época pós-atlântica, o ser humano ele tem a tarefa de fazer essa integração. Por isso que a festa de Pentecostes, que o Steiner fala que é uma festa muito importante, porque ela representa a conclusão do trabalho de integração deste elemento da alma da consciência, que a alma da consciência é o elemento superior da alma, ela tem alma das sensações, alma do intelecto e alma da consciência. A tarefa da atualidade é a integração dessa alma da consciência. E ao integrar a alma da consciência, a gente integra o elemento do manas, que é a individualidade. A individualidade é o caminho que transcende todos os povos, toda essa separação. Então, a gente tem que olhar, quando a gente observa esse aspecto, quando a gente está tratando dos arcanjos, entender essa tarefa, porque a tarefa, como do ser humano é integrar a alma da consciência, a tarefa do arcanjo é integrar o elemento crístico, que integra todos os arcanjos em harmonia. Então, é importante a gente ver que todo sentimento que a gente pode gerar em cima do passado que aconteceu, por exemplo, colonizador e etc., ele vai ter que ser superado também. Pelos seres humanos, por que pelos seres humanos isso é uma tarefa do arcanjo? Porque o arcanjo, ele se desenvolve através do ser humano. Então, conforme um povo alimenta uma mágoa muito profunda de outros povos, isso gera a alma do povo e não o espírito, tá? O espírito e a alma são diferentes. Essa alma do povo é como se fosse o corpo astral do povo, do espírito. E ele derruba o arcanjo, porque o arcanjo tem a tarefa de integrar-se em harmonia com o espírito universal, que é Pentecostes. Se ele não é capaz de fazer isso, ele cai. Então, isso é muito importante, porque, por exemplo, quando a gente olha o arcanjo de Israel hoje, gerando esse conflito com Gaza e etc., a alma do povo de Israel é muito importante como vive os sentimentos que estão no povo em relação aos outros povos. Porque se eles não conseguirem gerar uma harmonia de sentimentos em relação a todos os povos, eles derrubam o arcanjo também. Então, esse eu trago até para esse sentimento coletivo. Então, eu vou encerrar aqui. Tinha mais coisas para falar, mas eu sei que o tempo aqui era muito curto para um tema tão profundo, tá? Então, agradeça e aí a gente segue aí qual é o próximo passo com a Zulene. Nossa, quanta coisa, né? Para a gente digerir agora, né? Vamos ter que levar para o sono aí, vai ser vários sonos que a gente vai ter que digerir. Pode falar, Marli. É que tem gente com o microfone aberto. Acho que a Luciana lá em Paraty podia fechar. E tem mais alguém aí, acho que é a Maria Lúcia. E esses sons estão interferindo aqui na conversa. Bom, obrigada, Marli. Então, a gente tinha pensado, né, em abrir salas agora, mas como a hora já está bem adiantada e também a gente teve aí um problema técnico, né? Então, talvez abrir aí para quem queira trazer. A gente tinha feito talvez
três perguntas, né, Léo? Que era para o que foi dito, né? O que me tocou e que perguntas ficaram. Então, isso a gente pode levar também depois para nossa casa, voltar num próximo encontro. Mas se alguém agora quiser, agora é ser breve, né? Trazer algo aqui para a gente também, uma mensagem, ou sobre Pentecoste, ou uma pergunta, fiquem à vontade, tá? É só levantar a mão aí que a gente já abre aí, né, Léo? É assim? Tá sem áudio, Léo. Eu só vou abrir aqui rapidinho as perguntas que foram colocadas, ó. E quem quiser se colocar, pode se colocar também, né? Bom, então acho que, né, Léo? Vamos partir então para o final. Acho que ninguém vai se colocar no momento, né? E Eu voltamos, vou, vamos sim. Opa, eu vou. Alguém pois quer falar? não. Eu gostaria, deixa eu abrir a câmera porque é mais honesto. Olá. É, eu gostei muito de alguns aspectos do que foi colocado aqui e as falas mais curtas foram as mais profundas e eu acho que falar no problema só aumenta o problema e, e agir pela solução é o caminho. Então, eu vi pessoas com um histórico pessoal, existencial, profissional muito interessante e em certos momentos eu desejei ouvir, por exemplo, do Chico, deixa eu ver se eu não estou confundindo os nomes, meu colega agrônomo, sim, o Chico, eu desejei em certos momentos ouvir dele talvez uma pincelada do que ele faz pentecostalmente, né? Aí nós sairíamos do discurso e iríamos para aquilo que o ser humano tem de mais valioso, que é a ação concreta. Então, esse é um desejo que eu queria colocar. Pentecostes, para mim, é muito importante. Haverá uma próxima vez. As pessoas relatarem da sua vivência, do seu fazer. E a outra questão é aquela fala do Buda, que eu não sei nem se eu consigo reproduzir corretamente aqui, mas ele diz assim: os seres humanos pedem por clemência e esquecem que os outros reinos, os outros seres merecem tanta clemência quanto eles e são partes assim, iguais, igualitária da criação. Então, eu adoraria incluir em Pentecostes não só a inclusão da diversidade, mas um aspecto ambiental prático, real. Fungos, musgos, plantas, animais silvestres, animais domesticados, árvores, né? Agricultura, recomposição florestal e a grande causa planetária, que é o clima. Então, para mim, pessoalmente, o clima pode ser uma estrela guia, talvez, eu não sei se eu entendi direito as simbologias, mas a questão climática, ela é humanitária. Nós estávamos falando aquilo que é humano em geral, acima de raças e diferenças, e eu acho que o enfrentamento humanitário hoje é do clima. Tudo que eu fizer pelo clima, eu faço pelo ser humano em si. Já falei demais. Ô, Chico,
E como ele fez a pergunta para você, você quer trazer? Eu acho que a gente tem pouco espaço aqui, Manfred, mas depois a gente pode dialogar e conversar, né? Na realidade, assim, acho que o principal forma, né, caminho, na verdade, que eu imagino que a gente pode fazer, que é a pedagogia social, e é onde que eu acabei me concentrando meus esforços, né? E aí, no espaço profissional, é justamente a ferramenta da pedagogia social como essa volta aí para a natureza, essas coisas tudo, como a gente trabalha com comunidades aí, né? Da agricultura, do assentamento, né? Do sem terra, tudo. Então, a gente vai tentando, dentro da possibilidade, fazer esse retorno com um pouco mais de consciência, né? Essa conexão com a natureza, né? Mas eu não sei se é, acho que é isso, acho que eu imagino que seja o caminho Pentecoste, mas eu acho que não, né? Não sei se respondi aí a sua, mas a gente pode ter um outro momento para isso aí. Obrigado. Posso dar só uma contribuição rápida, porque o Manfred ele trouxe um ponto que o Steiner fala sobre Pentecostes em relação a isso, então eu quero só dar trazer em 1 minuto aqui o que ele fala. Ele fala que ao alcançar a consciência pentecostal, você alcança, né, que nem eu falei antes, você sai da terceira hierarquia para a segunda hierarquia. E a segunda hierarquia é o espírito vivo, né? Eu sou a vida. E ele fala que você se relaciona com todos os elementos vitais. Tudo que tem vida, você entra no sentimento devocional com essa consciência pentecostal, que não é só humano, mas tudo que tem vida. E se você acender a estrela no pináculo, você alcança toda a manifestação como um todo, inclusive o reino mineral, porque o eu do reino mineral, ele fica lá acima na primeira hierarquia, ao contrário do reino vegetal, animal e humano, que o humano já está descendo para a terceira, mas o vegetal e o animal estão na segunda e o mineral na primeira. Então, se você alcança o Cristo em Pentecostes, você se conecta a tudo que está vivo e que tem corpo etérico. E se você alcança o Pai, ou seja, o homem espírito, você se torna uno com toda a manifestação, inclusive com o reino mineral. Toda a manifestação. É isso, né? Vamos ver, acho que o Elmo está com a mão levantada. Não? Ah, tá com a mãozinha ali. Ô, Léo, você está vendo mais alguém aí com... Tá sem o microfone. Não, aqui aparece, não tem ninguém com a mãozinha levantada, mas se alguém quiser falar, pode abrir o microfone e se posicionar também. Acho que o Rogério tinha que estava com uma mão levantada. Não? Ah, então Não, acho que vamos é isso, encerrar? né? Vamos encerrar, já vamos prometer voltar aí novamente, né? Que ficaram muitas coisas aí. Nem sei também, viu, gente? O que eu fiquei pensando agora, depois de tudo isso, sinceramente, é que eu não trago perguntas prontas, porque acho que é melhor trazer a presença viva, né? Que aí a gente vai desenvolvendo, né? Mas vamos lá. Então vamos partir para o encerramento. Agradeço aí, tá? A presença aí de cada um de vocês. E agora eu vou encerrar, nós vamos encerrar com um verso do Rudolf Steiner, que acompanha também o movimento Pindorama. Irmãos do passado, que seu atuar se torne nossa sabedoria. Recebemos régua e compasso de suas mãos. O trabalho que vocês executaram, seja a força de nossas almas, seja a força de nossas mãos. Irmãos do presente, se vocês são mais sábios que nós, deixem brilhar a sua sabedoria em nossas almas, para que possamos revelar seus pensamentos divinos através de cada um de nós. Irmãos do futuro, se vocês carregam conhecimento da construção em sua vontade, façam penetrar a sua força em nossos membros,
para que possamos nos tornar corpo para as grandes almas. Então é isso. Bom sábado, bom final de semana. Obrigada, pessoal.